Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula gratuita e aqui aprenderemos sobre o reverb. Nessa aula então veremos sobre sua definição, a importância, os tipos de ambiente utilizados na nossa mix e a diferença entre utilizar o reverb no canal de retorno ou inserido ali no canal do próprio elemento. Vamos começar pela sua definição. Então, o reverb não é nada mais do que o comportamento de um determinado som em determinado lugar. Ele é o conjunto complexo de delays irregulares criados a partir da reflexão do áudio. De maneira mais simples, imagine que existe uma pessoa falando na sua frente, ou seu próprio monitor de áudio. O som reproduzido por aquela pessoa, ou pelo monitor, ou qualquer outra fonte, ele vai direto ao seu ouvido. Esse é o som que você ouve. Entretanto, ele não vai somente na direção do seu ouvido, ele vai em todas as direções. Por exemplo, a pessoa que está falando, o som dela vai para o lado, para cima, para baixo, e vai bater ali nos materiais que estão ao redor e ser refletida. E esse é o som. E aqueles reflexos ali dele vão chegar no seu ouvido com um pequeno atraso. A velocidade do som é de cerca ali de 340 metros por segundo, que depende do lugar onde você está, da altura, de vários fatores físicos. Porém, o tempo do som ele bater na parede e chegar no seu ouvido vai dar um pequeno atraso na reprodução. Imagine isso ali com todas as reflexões que tem no ambiente, são milhares de reflexões, e isso vai gerar uma cauda ali no som, o que chamamos de reverb. A tonalidade do reverb varia do ambiente onde o som é reproduzido, ou seja, dependendo do material que tiver ali, do tamanho do ambiente, essas reflexões vão se dar de maneira diferente. E essa é uma ferramenta que ajuda a dar naturalidade ao som, pois desde que nascemos estamos acostumados ao reverb dos diferentes locais. A gente utiliza ele como uma noção de espaço e localização. Reparem quando você vai de um ambiente onde é muito grande para algum lugar pequeno, não parece que o som dá uma secada? Isso daí até dá uma sensação estranha na gente, mas é o comportamento do reverb em diferentes ambientes, e na verdade seria estranho se não tivéssemos ele. A sua importância está relacionada à localização do ser humano, e dentro da nossa mix, ele é muito útil para criar uma profundidade. Cada elemento, quando aplicado um reverb na nossa música, vai ganhar o seu próprio espaço. A nossa mix vai ficar mais realista. Até se você tiver uma música sem reverb, ela vai soar muito seca, muito robótica, e não vai ser algo agradável para o ouvido humano. E daí, na sequência, temos os tipos de ambiente. Temos alguns principais. Temos o room, o hall, o chamber, o studio e o plate. Existem outros ambientes, porém estes aqui são os principais. E o primeiro deles é o room. Ele emula salas convencionais, ali com paralelismos que criam ondas estacionárias. Na verdade, nenhuma sala, nenhum ambiente caseiro foi feito com um tratamento acústico para o som soar bem. Ninguém faz uma casa para tocar música ali e soar bem. Essa não é a finalidade de uma casa. Isso vai fazer com que esses lugares tenham bastante imperfeições ali, o reverb tenha muitas imperfeições. Mas isso também é algo bom para a nossa mix, porque vai criar um ambiente mais íntimo do telespectador, algo mais comum ao nosso dia a dia. E por isso eu gosto de utilizar em grupos de bateria, em sintetizadores, alguns que eu quero mais perto do telespectador, dependendo até num vocal, caso você queira deixar ele mais íntimo. Agora vamos continuar para o hall. Ao contrário do room, ele emula lugares que foram projetados acusticamente para o som, como teatros, casas de espetáculo. E dessa forma, ele vai criar uma amplitude no som, como algo mais perfeito, uma textura de luxo. Isso daí pode ser tanto um espaço pequeno quanto lugares gigantes. Para você entender a diferença, imagine uma pessoa cantando ali numa igreja, num teatro. A voz dela vai ser gigante. Depois imagine essa mesma pessoa cantando ali no seu próprio quarto. Vai ser algo muito mais íntimo e pessoal. Onde utilizamos o hall? Em sintetizadores, strings, vocais, qualquer elemento que queremos deixar grandiosos na nossa mix. Depois temos o chamber. Ele é um reverb gravado em corredores, escadas, vai ter um som mais característico, algum som diferente, mais sujo. Até porque as reflexões de um chamber desses lugares são reflexões diferentes, muito diferentes de uma sala, por exemplo. Onde eu gosto de utilizar? Em alguns synths em segundo plano, em qualquer elemento onde a gente queira trazer uma textura diferente de reverb.
Depois temos os estúdios, que, como o próprio nome diz, emulam estúdios de gravação. Deste modo, são salas com tratamento que criam o realismo de uma gravação. Onde utilizar eles? Grupos de bateria, instrumentos, qualquer elemento que você queira dar a cara como se ele tivesse sido gravado em algum estúdio famoso. Eu gosto muito nas minhas baterias, para fazer como se fosse algo de estúdio mesmo. Por final, temos o plate. Ele emula nada mais do que aqueles reverbs antigos analógicos, os primeiros reverbs analógicos, quando eles tinham uma chapa de aço e o som era transmitido no meio dessa chapa. Então tinha um dispositivo que reproduzia o som vibrando, e nas pontas da chapa, nos cantos da chapa, você tinha ali dispositivos que captavam aquela vibração, criando um reverb. E ele tem um som mais metalizado e dá bastante brilho ao elemento. Onde podemos utilizar? Em vocais, elementos da bateria, LEDs, qualquer elemento onde se queira dar maior brilho. Esses são os tipos principais de ambiente. E agora vamos entender a diferença entre você utilizar o reverb no canal de retorno e no próprio canal do elemento. Nessa imagem temos a explicação de um canal de retorno. Então, antes de mostrar para vocês em que casos utilizar o reverb no retorno ou inserido no próprio canal, é importante entendermos rapidamente o que é um canal de retorno. Imagine aqui que você tem um projeto com quatro canais, e esses 4 canais estão indo para o canal master. Ou seja, o som está indo direto para cá. O canal de retorno ele vai atuar paralelamente. Ou seja, você consegue enviar uma cópia desse sinal. Você nunca vai enviar parte do sinal original, sempre uma cópia. E ele vai passar aqui pelo canal de retorno, onde aplicaremos um efeito. Ou seja, aqui teremos apenas o efeito. De maneira que a gente consegue jogar vários canais aqui nesse canal de retorno, a partir do botão Send, como veremos no Ableton daqui a pouquinho. Aqui jogaremos um efeito e depois esse efeito vai para o canal Master. Dessa forma, a gente vai ter um controle absoluto sobre esse efeito aqui, e é muito útil para jogar o mesmo efeito em vários canais. Vamos entender aqui como utilizar o canal de retorno dentro do Ableton Live. Para criar esse tipo de canal, basta você apertar com o botão direito aqui, em Insert Return Track. Reparem como ele já cria um botãozinho aqui do lado, que chamamos de Send. Ou seja, para jogar uma cópia desse canal para o canal de retorno, basta aumentar aqui, e por aqui você controla o nível. Sempre teremos que ter um efeito no canal de retorno. Nesse caso, eu vou jogar o reverb. É importante sempre que a gente deixe o botão Dry Wet em 100%, para que aqui só tenha um efeito. Então, agora vejam o que acontece com o som. Olha, aqui a gente consegue ouvir somente o reverb. E vai ser muito útil para mixar esse reverb da maneira que a gente quiser. Podemos jogar o kick para cá também, não que vai ser útil nesse caso. Mas o importante é que temos ali em paralelo o reverb e o canal original. E daí a gente também pode regular o volume do reverb por aqui, ou pelo próprio Send. É bem fácil e prático de utilizar. E para terminar, fica a dúvida, onde utilizar cada um deles? O retorno, eu gosto de utilizar quando o reverb ele é utilizado em vários canais. Muitas vezes temos um reverb que vai ser aplicado em todos os elementos de um grupo, e você até gastaria mais tempo em processamento do seu PC se ficasse jogando o mesmo reverb, elemento por elemento. E aqui, como a gente disse, iremos regular o quanto queremos de reverb em cada canal pelo Send. Quando iremos utilizar inserido no próprio canal? Isso é simples, quando o reverb é individual naquele elemento. Também, se ficarmos ali jogando todo o reverb no canal de retorno, a nossa música terá um montão desse tipo de canais de retorno, vai confundir. Principalmente porque aqui a gente não vai ter o A, o Bzinho. Digamos que a gente coloca vários canais de retorno. Chega um momento onde fica difícil identificar qual é qual. O máximo, se eu não me engano, é 12. Vamos colocar aqui o máximo. Imagina você com uma música com tudo isso de canal de retorno. Imagina para controlar isso por aqui. Vai ser um pouco difícil. Dessa forma, se o reverb for utilizado somente naquele elemento, pode jogar no próprio canal dele.
Então é isso, galera. Na próxima aula falaremos mais sobre o reverb, estaremos explicando ali os planos de posicionamento para ajudar vocês em suas mixagens. E se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos, isso ajuda muito a gente. E se inscreva no canal para estar sempre recebendo ali novas dicas de produção. Muito obrigado, até a próxima!